Cezinha, muito linda a sua história, muito bonito o seu relato. Só para a gente fechar, eu tenho uma questão bem simples assim. Algumas pessoas fazem uma divisão que eu acho bem interessante. Elas falam da relação entre a presença de Deus e a presença manifesta. Porque Deus está aqui, né? Ele está onde estiver dois ou três, então o Senhor está aqui Sim. nessa gravação, o Senhor está conosco o tempo inteiro. Mas existem momentos na nossa vida que a gente tem um contato com a presença manifesta de Deus, que a gente sente de uma maneira mais intensa, quase que palpável. Minha pergunta é: qual momento da sua vida você recorda de ter essa presença mais palpável, de ver Deus manifesto de uma maneira forte assim? Você tem essa recordação? Muitas, até recentes, né? Eu compartilho muito com os irmãos. Eu procuro ter uma comunhão com o Espírito Santo, em oração, ter uma vida guiada por Ele. É o texto que tu fala muito, né? É o poder de Deus. Então, hoje em dia, eu procuro não me envergonhar. Paulo falou isso. Isso serve para nossas vidas hoje em dia. Diante da vida que eu levei, é o que eu falei, a gente sofreu um pouco no passado. Então, hoje em dia, assim, por amor, por exemplo, por isso aqui, eu dizer que eu gosto, Romilio, eu não gosto, não. É dizer que foi difícil para minha família aceitar isso. Isso é divulgado. Nem todo mundo entende, nem todo mundo aceita e nem todo mundo acredita. Porém, é o poder de Deus, né? Eu sei que essa história aqui, como as outras que Deus te usou aí, tem alcançado muitas vidas. Isso aqui vai alcançar para a glória dele, que nós vamos descer, diminuir, que o Senhor cresça. Entendeu? Então, assim, eu tenho que enlarguecer as minhas costas. Eu falo para minha esposa, o apóstolo Paulo fez e aconteceu isso com ele. Os espinhos na carne, as histórias. Então, assim, ele apanhava. Alguma cidade ele apanhava. Por pregar o amor, pregar o evangelho. Então, por amor a outras vidas, ele pagava um preço, tá entendendo? Por amor a resgate de outras vidas, e o Senhor tem colocado isso no meu coração. É o que eu falei para você. Eu colhi no passado algumas coisas que eu plantei. Hoje eu estou colhendo que eu estou plantando uma vida nova. Então, assim, foi fruto da vida regressa negativa e errada, totalmente rebelde e errada. Era uma vida de trevas, Sim. hoje uma vida de luz, era uma vida de rebeldia, hoje uma vida de comunhão com o Senhor. Entendeu? Então, assim, em algum momento eu entro no meu quarto para orar, ô Miguel. Rapaz, eu sinto a presença tão grande de Deus. Eu procuro orar e jejuar, buscando sei o que tu queres para mim. Isso aqui, por exemplo, a resposta de Deus, porque por esses dias Deus falou comigo. Eu vou te usar de maneira assim, assim, assim. Então eu sei que isso aqui vai alcançar outras vidas, lugares que às vezes nós não podemos ir fisicamente, né? Uma história chega, um testemunho chega. Rapaz, eu cheguei, no meu quarto já tive alguma experiência orando sobre a história de Manassés, lá em 2 Crônica 33, sobre a história do próprio Paulo, o que eles passaram pela rebeldia, rebelião, e o Senhor fala comigo, muito, muito de eu descer lágrimas, chorar, fazer uma poça d'água, como que o Senhor assim abrisse assim a minha história do passado, mas não por motivo de condenação, entendeu? Porque a gente vai crescendo aos poucos, então algumas coisas vêm um sofisma. O inimigo tenta muitas das vezes nos setar, entendeu? Nos condenar. Só que Romanos 8:1 fala assim, nenhuma condenação há para aquele que se encontra em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas que agora anda segundo o Espírito. Não tem condenação. O mundo pode condenar o meu passado. Algumas pessoas, mas aquele que me criou, que realizou um projeto novo para a minha vida, me absolveu, entendeu? Então tenho que ter fé nisso. Então eu pregando, pedindo a Deus um tema para pregar sobre um retiro que nós temos, chamado Retiro de Novos, e às vezes eu prego nesse retiro, e entra numa ocasião ou outra o testemunho. Rapaz, eu fui ler sobre essa história de Manassés, eu fui ler sobre a história de apóstolo Paulo, antes Saulo, como que Deus perdoou, porque o meu tema era sobre o perdão de Deus. Rapaz, Deus começou a falar comigo, eu sentindo assim, o meu quarto sendo tomado, a minha vida sendo tomada, e o Senhor falando assim para mim, eu te perdoei. Porque o tema que eu ia pregar era sobre o perdão de Deus ao próximo, entendeu? Então, assim, Deus mostrando para mim, você é testemunha viva do quanto eu te perdoei. Só que Deus me fez, ô Miguel, eu viajar em todo o meu passado. Rapaz, eu comecei a chorar, mas chorava tanto no meu quarto, e eu vendo cada cena de eu mais novo na comunidade, essa história todinha que eu contei, e eu comecei
pensar, não foi uma cena assim, uma telão, mas Deus me levou a viajar na minha história passada, entendeu? E Deus começou a fazer eu observar minha história nova e disse assim para mim: eu te perdoei de tudo isso. Eu te perdoei de tudo isso. Agora conta para as pessoas o quão grande eu sou poderoso. Eu também quero perdoar as pessoas, tá entendendo? Então não tem assim, caminhos, entendeu? Eu busquei o meu caminho, mas o Senhor veio para libertar todos. Olhando Deus lá de cima, não viu um sequer justo, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, tá entendendo? Então, assim, eu tenho essas experiências de entrar no meu quarto e sentir a glória do Senhor, entendeu? E o Senhor trazia paz ao meu coração. Como ele que te tivesse dizendo para mim assim: eu quero te usar para muitas vidas que pensam que não tem esperança, que não tem solução. Olha aí você, olha o que eu fiz com a tua vida. Aí eu sinto uma paz, eu sinto uma presença tão gloriosa do Senhor, eu começo a cair em choro, e eu começo a gritar: Senhor, obrigado, Jesus, obrigado, tu és maravilhoso. De fato, Jesus é maravilhoso, meu irmão. Ele é o único que tem poder para entrar no íntimo do Senhor. Lá em Ezequiel 37, estou terminando, 37, versículo 25, o Miguel, ele fala uma profecia que Deus dá a Ezequiel para uma aliança nova em Cristo, para um resgate em Cristo. Então ele começa a falar que eu derramarei água sobre vós, né? E lavarei dos seus pecados, e purificarei dos seus pecados, tirarei o coração de pedra, darei a você um coração de carne, né? E você vai andar nos meus estatutos. Se você for ver no versículo 36, se não me falha a memória, ele fala assim, que nós iríamos ter nojo, né? Que olharei para os vossos termos, para as vossas abominações, e tereis nojo de vós mesmo. Minha amiga, aquele versículo, um dia eu li, e eu comecei a pedir: Senhor, gere em mim isso. Eu não quero ter nenhum orgulho da vida regressa do meu passado. Eu quero que isso seja tudo coisa do passado. Eu preciso ter nojo daquilo. Eu não olho, eu não conto com um olhar de soberba que eu fiz, que eu aconteci, que eu fiz. Não, aquilo ali foi negativo demais. Aquilo ali fez muita gente sofrer. A minha família, a minha casa, e não só a minha, pessoas que se envolveram para defender a minha causa e morreram tão jovens, tá entendendo? Não é futuro. O crime não compensa. Essa vida de criminalidade não compensa, a vida de não compensa. Então, assim, o Espírito Santo, ele é poderoso para gerar esse nós nojo das coisas erradas, das malícias, da maldade. Então, esse texto de Ezequiel, a gente vê o poder de Deus, como ele é poderoso para entrar no homem e verdadeiramente dar ao homem. Ele ainda fala de colocar dentro de nós o seu espírito. Aí isso se concretiza em Atos 1:8, quando Deus promete aos apóstolos, eles precisavam daquele poder para influenciar uma nação. Recebereis sobre vós o Espírito Santo, Sobre faz poder, né? recebereis o Espírito Santo rapaz, isso é tão fácil. Recebereis poder ao descer sobre o Espírito Santo e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Então o poder de Deus, ele entra dentro do homem, dentro de nós, e nos capacita a fazer a obra do Senhor e reconciliar agora o homem que é inimigo de Deus a se tornar amigo de Deus, né? Então o evangelho é simplesmente isso. O Senhor nos dá poder para levar as boas notícias ao mundo e mostrar ao mundo: tu és inimigo, eu era inimigo, tá entendendo? Mas Deus enviou o seu filho, João 3,16, né? Para reconciliar o homem perdido nas trevas para com a luz, para com Deus. Simplesmente assim, esse é o evangelho do Senhor. Não é uma religião, não é uma regra, não é um dogma, é um poder, é uma pessoa. É Jesus Cristo de Nazaré, né? 2 Coríntios 5:21 vai falar assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feito justiça de Deus, um justo pelos injustos, né? Isaías 53, 5 e 6, né? Ele foi moído pelas nossas iniquidades, ele foi ferido pelas nossas iniquidades e moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados. É o poder de Deus, meu irmão. Se não fosse Jesus, que seria de nós se não fosse o Senhor? Ele morreu naquela cruz para nos transformar em uma nova criatura. Esse é o poder do Senhor.